Olá pessoal, do dia 24 de julho até o dia 31, nós vamos ter a lua nova no signo de Leão. Todo início de lunação é oportunidade da gente plantar uma nova semente, mas essa lunação vem com muitos desafios por conta do desenho difícil no céu com Plutão. Tudo isso pode ter grandes impactos na nossa vida aqui embaixo, em se tratando de várias questões. Uma das principais é a questão do tarifaço, pelo menos para o Brasil, em relação aos Estados Unidos. Eu vou falar sobre isso, sobre os impactos das nossas vidas pessoais também, tentando entender de maneira mais profunda quais são os arquétipos envolvidos e de que maneira a gente pode transitar por isso tudo nesse início de novo ciclo. Vamos começar? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu sou a Aline Macari. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para você receber as notificações e inscreva-se no canal. Acompanhe também a Astróloga nas redes sociais, a gente se vê por aí no @aastróloga, simples assim. Bom, pessoal, vou começar explicando o que é a lua nova para quem acabou de chegar no canal e tá meio perdido. Rapidamente, é sempre a oportunidade da união no céu, a cada 28, 29 dias, do Sol e da Lua naquele signo. Portanto, um masculino e um feminino, uma razão e uma emoção que juntos simbolizam pra gente um período pra gente semear, pra gente fecundar, pra gente dar início a um novo projeto. É geralmente um bom momento pra gente dar início a novos capítulos da vida da gente, com viradas, com mudanças, novos projetos, novos relacionamentos, novas parcerias, né? E mesmo para a gente anunciar novos produtos. Mas essa vai ser uma lua nova especial. Vamos lá. Segue então agora as informações e os afetados. Essa lua nova acontece no 2º grau do signo de Leão, bem no comecinho, nessa quinta-feira, no dia 24 de julho, às 16h11, horário de Brasília. Entretanto, toda a fase nova vai até o dia 31 de julho. Portanto, a gente tem todo esse período para viver o início desse processo em que algo novo pode surgir ou uma mudança possa surgir a partir desse período. Certamente as pessoas mais impactadas serão aquelas que têm aspectos importantes no 2º grau dos signos mais importantes dessa formação, no signo de Leão e no signo de Aquário. Entretanto, como todos nós temos esses signos do nosso mapa, todos nós seremos afetados de uma maneira ou de outra. Mas, obviamente, quem tem Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Marte ou Vênus nos signos de Aquário e de Leão, certamente vão sentir isso de uma maneira mais intensa. Se você quiser saber de maneira mais aprofundada, em detalhes, de que modo isso pode impactar a sua vida, o que você pode começar nesse período, ou o que você pode evitar nesse período, além de vários outros trânsitos super complexos nesse ano de 2025, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta virtual personalizada. Bom, vamos entender como funciona essa lua nova no signo de Leão. Leão é o 2º signo do elemento fogo, portanto a gente está falando de brilho, de vigor, de coragem, de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio, de honra, vitória, família, fertilidade, arte, criatividade, virilidade, paternidade. A gente está falando de herdeiros, de autoridade, de poder e de realeza. É o signo regido pelo próprio Sol. Então, é toda essa fortaleza. Mas a gente também está falando de situações que são delicadas em Leão, como a presunção, a arrogância, o egoísmo. Tudo isso também orbita esse signo. Aqui a gente está falando, entre essas questões, também de um arquétipo que pode ser visto ao nosso redor, na sociedade, enquanto a gente está caminhando pela rua e na mídia. A partir do arquétipo de Leão, a gente está falando de reis e de rainhas reais e simbólicos, a gente está falando de presidentes, de generais, militares de alta patente, tiranos, autocratas, democratas, empresários, grandes comerciantes, clérigos, artistas e celebridades. Fica com essas figuras aí na tua cabeça que já a gente vai falar mais sobre isso, tá? E o que a gente pode ver nos próximos dias. Bom, pra gente entender que lunação é essa, eu queria falar sobre o mapa do céu, porque a partir do arranjo dos planetas lá em cima que eles contam pra gente uma história do que pode acontecer. Portanto, vamos prestar atenção no que eles dizem. Nessa ocasião, vai acontecer uma tensão muito importante e que pode ser muito transformadora. De um lado, a gente vai ter Sol e Lua no signo de Leão a 2 graus, do outro lado, a gente vai ter
Plutão a 2 graus, retrógrado no signo de Aquário. Portanto, aqui a gente está falando de uma forte tensão entre o que a gente chama na astrologia de o ego pessoal, que é Leão, aquilo que é voltado para o sujeito, e do ego coletivo, aquilo que é voltado para um grupo, seja família, seja sociedade, seja algo muito maior, um país, uma nação, um planeta. Então, são signos opostos e complementares que se complementam, mas se antagonizam. E aí que está o grande antagonismo dessa lua nova no signo de Leão, que para mim é o grande embate. Aquilo que é bom para um e aquilo que é bom para muitos. Como é possível conciliar isso? Esse é um grande momento, principalmente imaginando o momento que a gente está vivendo, no mundo e o tarifaço no Brasil. Bom, seguindo, a oposição sugere, portanto, uma grande tensão entre desejos que privilegiam esferas distintas e sugere, portanto, egoísmo, vaidade, arrogância, soberba, controle e poder. Por quê? Porque Plutão, que é um planeta que em mau aspecto causa uma tensão e ressalta o aspecto sombrio dos signos envolvidos, vai estar mirando o Leão. Então a gente pode imaginar um aspecto leonino voltado para algumas das facetas difíceis de Leão. Portanto, pode ser um exercício tirano de algumas pessoas, seja no governo, seja no trabalho, seja na sociedade, da família ou até mesmo dentro dos relacionamentos. E para outros, essa pode ser a exigência da vida de que o sujeito se coloque com mais autoridade, expressando seus desejos, mesmo que isso vá contra um determinado grupo. O mapa desse céu vem com ascendente em Capricórnio, portanto o tema economia, recursos financeiros, riqueza, negócios e poder tem grande importância nessa lua nova e grande parte das coisas que vão se iniciar ou se embaçar nesse período tem a ver com essa potência. Então não tem como a gente falar do tarifaço entre Brasil e Estados Unidos, mas a gente também não tem como falar sobre todos os impactos em cenário doméstico. E outros arranjos possíveis para o Brasil e outros arranjos para a gente, quando a gente se vê enrascado e emparedado por uma potência como Plutão, que às vezes incide sobre nós quase como um impedimento, obrigando você a tomar outras direções. Bom, imaginando isso, a gente vai ter Saturno e Netuno em Áries. A questão é que ambos os planetas estão em retrogradação e vão pedir pra gente, às vezes, o surgimento, vão incitar em nós o surgimento de algumas atitudes que podem ser retrógradas e autoritárias, porque, de alguma maneira, estão no signo de Áries. Por isso, novos capítulos em se tratando de guerras pelo mundo, sim, são bastante possíveis, mas também surge a oportunidade de uma nova aventura que a gente ainda está repensando com esses planetas retrógrados de segundo semestre, para a gente implementar lá no começo de 2026, quando a gente vai ter muitos desses planetas de novo em movimento direto, e aí tudo fica muito mais fácil. Então a gente tem um segundo semestre de muita introversão e de muita introspecção. É importante levar isso em consideração. De novo, o que é o impasse entre o que é bom para mim e o que é bom para muitos pede uma reflexão e uma revisão. Por isso, ele também pode ser o início de um ciclo de investigações sobre os nossos desejos egóicos. Por quê? Porque esses planetas estão em retrogradação num signo relativamente à questão do ego, do que a gente deseja de fato. Então também incita uma ação muito interna, tá bom? É muito bom para a gente aguçar a nossa percepção e para a gente se conhecer mais profundamente. Bom, Saturno, que está conjunto a Netuno, ambos fazem uma oposição a Marte no signo de Virgem. Isso pode ser bem complicado, porque sugere questões difíceis em se tratando de saúde, portanto, recidiva, recaída, adoecimento, envenenamento, alergia, intolerâncias alimentares, retorno a velhos hábitos que não são legais para a saúde. Tudo isso pode acontecer a partir dessa lua nova, então é algo para a gente prestar muita atenção. Principalmente com esse elemento de Plutão em jogo, a gente está falando de possibilidades de compulsão, de aspectos inconscientes que voltam à cena, que voltam em momentos em que a gente está muito à flor da pele. Então é muito importante a gente prestar atenção para a gente não cair nessa roubada. É um orar e vigiar constante para a gente não entrar nessa cilada que tem a ver com as instâncias mais inconscientes da psique, já que aqui a gente fala de deuses, de planetas, mas de princípios psicológicos. Então seremos muito regidos nessa lua nova por desejos muito íntimos, muito profundos e às vezes que a gente até desconhece dentro da gente, mas que tem uma força muito grande no nosso fazer cotidiano. É
É por isso que é um tempo muito bom também para fazer terapia. Outro aspecto importante que marca o céu dessa lua nova é que a gente vai ter um Mercúrio retrógrado. Ontem eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, muita gente me perguntando sobre entrega de trabalhos, projetos, pornografias. Com Mercúrio retrógrado, existe a possibilidade da gente ter que refazer algumas coisas. E como ele está em retrogradação justamente no signo de Leão, pode ser que nosso ego seja ferido, porque a gente sinta que a gente tem que rever alguma coisa. Mas isso não é ruim, gente. Isso pode ser uma oportunidade interessante, inclusive, da gente colocar trabalhos e projetos em novos trilhos. Então, revisão não é necessariamente alguma coisa ruim. Pode gerar atraso? Pode. Mas tá aí a questão, tá? Outra questão com esse Mercúrio retrógrado é que a partir do momento em que esse Mercúrio vai voltando para trás, ele encontra de novo com Plutão e pode falar pra gente sobre notícias escandalosas, grandes escândalos, segredos, traições ilícitos que vêm à tona. Falei sobre isso especialmente no vídeo sobre Mercúrio retrógrado, deixo o vídeo para vocês. Esse é um assunto importantíssimo para esse período, assistam, que entendendo Mercúrio retrógrado que está no signo de Leão, vai dar para entender muita coisa também dessa alunação. Agora, em se tratando da Vênus, qual é o posicionamento dela? Também um posicionamento azedo no céu, ela faz uma quadratura em T, junto com Saturno e com Netuno de um lado, do outro Marte e o Nó do Sul no signo de Virgem, portanto ela está emparedada. Aqui a gente está falando de impasses, divisão interna, dúvida, dificuldade, dubiedade, porque ela está no signo de Gêmeos. Então, em se tratando dos relacionamentos e da economia, tudo isso também literalmente fica emparedado por uma quadratura. Vou para um lado, vou para o outro. Eu não consigo sair dessa situação. Então é um momento bastante delicado. A mesma configuração fala sobre perda de dinheiro, porque tem mau aspecto com Netuno, diante do derretimento de determinadas regras. Saturno, é bem isso que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Mas quem tiver jogo de cintura e capacidade de ganhar tempo, e essa é uma expressão importante talvez para essa lua nova, aprender a ganhar tempo em Gêmeos, a gente pode se utilizar bastante dessa oportunidade, porque muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar. O cenário, ele está em franca mudança, ele está toda hora, ele traz um elemento novo, então também é muito difícil as pessoas se colocarem de uma maneira mais rígida ou firme ou certeira, porque o chão é quase que uma areia movediça, está toda hora nos conduzindo a novas posturas. Então também é muito importante sentir a temperatura do momento para a gente saber de que maneira a gente se colocar. E na dúvida, é bom a gente ir com calma. Diante disso tudo, seria importante agora a gente entender o que pode vir a acontecer na nossa vida coletiva, que obviamente tem um grande impacto na nossa vida pessoal. De novo, tenhamos em mente todos aqueles arquétipos que eu falei de Leão agora há pouco, reis, rainhas, políticos, celebridades e todo mundo junto e misturado. Bom, para mim um dos assuntos mais importantes desse período é intransigência e disputa de poder. Essa lua nova consagra uma forte disputa de poder porque eles estão em oposição a Plutão, que é Pluto, o rico, o poderoso. No final das contas, será um grande duelo de vaidades, uma guerra de autoridades, uma guerra de jubas, de vaidades, e tá tudo junto e misturado. Por isso, esse é um momento muito difícil para as situações atuais em se tratando de guerras pelo mundo e guerras comerciais. Fato é que essa oposição de Plutão, todos os leões, no final das contas, se sentem ameaçados, mas a ameaça não está apenas na percepção real, ela também está na percepção política, ideológica e fantasmagórica da mente de algumas figuras, sejam pessoas dentro de casa ou figuras do governo, que têm questões ideológicas por trás e não estão tendo a visão clara do que está acontecendo, porque há muitos impulsos inconscientes aí mexendo com decisões muito importantes que possam acontecer agora. A mesma situação pode acontecer, portanto, no trabalho, nos relacionamentos. Quais são as imagens fantasmagóricas dos nossos medos internos, da gente não querer tomar medidas importantes dentro dos relacionamentos, porque a gente está muito apegado a mágoas antigas. Faço ou não faço, digo ou não digo. A gente vai estar muito apegado a questões muito inconscientes nesses dias. Então é bom a gente ir com muita calma, que é pra gente não dar um tiro no pé, tá? Próximo ponto que eu trago é ego, violência e inconsciência. Essa tensão que eleva o conflito envolve tanta força, desejo de poder, que há a possibilidade de violência e de guerra nos lares, entre os países. Por isso os conflitos atuais podem ser agravados por mandos muito egocêntricos e tiranos. Entretanto, e justamente porque a gente está com Plutão em jogo, que fala sobre mortes, inclusive reais e simbólicas, e que incita um conflito muito aguerrido, a gente pode estar falando daquela frase conhecida de Mahatma Gandhi, que no olho por olho, dente por dente, vai sair todo mundo cego e banguela. Então, se a gente não for muito cauteloso
e sentir a temperatura de tudo, enquanto a gente vai caminhando nessa areia movediça, a gente pode se dar muito mal. Então um passinho de cada vez, sabe? Outro assunto importante, a guerra comercial, obviamente. As guerras da atualidade não são mais necessariamente as guerras de fronte. Aliás, todas as guerras que a gente tem visto no mundo, elas estão ganhando configurações muito diferentes. E para que colocar um monte de militares em solo estrangeiro, atravessar mares, se você pode acabar com o país em se tratando de tarifas? Essa é uma das possibilidades, essa é uma das visões, inclusive, de Donald Trump. Mudar o mundo através de guerras que são comerciais. Portanto, o que está acontecendo conosco no Brasil agora é uma coisa monumental. Talvez as pessoas não tenham muito a dimensão do que está acontecendo, de como isso pode ser terrível para a indústria brasileira, para o agronegócio brasileiro, para os empregos brasileiros, para os grandes industriais, empresários, agricultores, pecuaristas, para todos os trabalhadores brasileiros e a ponta final, que são todos nós, pessoas comuns, que podem ser afetadas por todo o desencadear dessa situação, sabe? E essa guerra nesse formato pode acabar aproximando muito o Brasil da China. Aliás, é uma coisa que muitos estudiosos estão falando. Talvez, inclusive, a falta de um plano mais concreto do Brasil, né, neste momento, já seja algo que esteja nas entrelinhas ali do próprio governo diante de uma aproximação da China a ver, o que é muito difícil, porque a aproximação de alguns países que compõem os BRICS é a aproximação necessariamente de países que não são democráticos, são ditaduras. Isso pode ser muito importante em se tratando do desenrolar do destino do Brasil, que poderia envolver grandes mudanças. Bom, tudo isso pode gerar grandes guerras no mundo. Essa questão dos planetas em Leão, que tem a ver com generais, presidentes, autoridades, com Plutão, fala pra gente sobre o acerramento de conflitos que a gente já conhece. No ano passado, exatamente por volta dessa configuração de lua nova no signo de Leão, a gente viu nada menos que Israel avançando no conflito em Líbano e Síria no ano passado, exatamente nessa ocasião. E a gente pode ver situações entre Rússia e Ucrânia que podem ser muito mais complicadas, embora esteja marcada uma reunião justamente no começo dessa lua nova para discutir a paz entre Rússia e Ucrânia. Acho muito difícil que isso aconteça. O que é que a gente pode fazer em se tratando deste período? A gente pode ganhar tempo, porque se a gente tem muitos planetas retrógrados nesse momento, a gente pode ir aos poucos. Uma das questões do Brasil é que o Brasil tem no seu mapa astral um Mercúrio forte. Nós somos um país mercuriano. Mercúrio é aquele planeta negociador que faz a ponte, que tem asinhas nos pés. Parece que a gente não tem estratégia nenhuma nesse momento. Mas também nós somos muito hábeis em ganhar tempo, em contornar situações. Nós somos, de alguma maneira, do improviso. Esse definitivamente não era o momento do improviso, mas tem tanta coisa que vai mudar no meio do cenário que negociadores que são capazes de contornar situações enquanto as situações estão em transformação podem se sair bem nesse momento. Então, vamos vendo. E tudo isso, por quê? Porque no meio disso tudo a gente pode ter notícias bombásticas. Enquanto esse Mercúrio vai tensionando cada vez mais lentamente, principalmente daqui para a semana que vem, a gente pode ver notícias bombásticas que aconteçam e que possam mudar completamente o rumo dos acontecimentos. A gente já está vendo isso desde o começo de Mercúrio retrógrado, com notícias sobre traições, né, dinheiro aqui e ali. E aí a gente pode ver agora mais questões ligadas a ilícitos, questões ligadas a cônjuges, traições dentro de casa, traições nos países, enfim, tá? Um assunto que eu acho que pode ficar muito maior é a questão do caso Epstein, nos Estados Unidos, envolvendo Donald Trump, e isso pode ser um ponto que venha a mudar muito o rumo dos acontecimentos. É muito importante a gente ficar atento a essa questão e como caminhar diante dessa questão. Em se tratando de relacionamentos amorosos, e ontem na caixinha que eu deixei no Instagram, muita gente me perguntou como é que a gente vai seguir em se tratando de relacionamentos amorosos. Bom, como eu disse há pouco, a Vênus vai estar mal posicionada e emparedada, mas ela está em Gêmeos, então ela tem saídas, ela pode encontrar novas saídas ou simplesmente optar pela posição de continuar em observação. Então muita coisa vai acontecer
né? E dentro dos relacionamentos amorosos a gente também pode ver umas questões assim bem cabeludas saindo dos porões e a gente tendo que lidar com isso. A ver, porque Plutão chacoalha tudo, mas também é um princípio alquimista, no sentido da gente transformar determinadas relações e situações. Outro assunto importantíssimo, dois assuntos importantíssimos são meio ambiente e saúde, que são posicionamentos difíceis envolvendo os planetas em Peixes e Virgem, que eu falei logo mais. Portanto, é um momento muito importante para a gente ver exames, refazer exames, acompanhar resultados, fazer exercícios, se cuidar e não deixar voltar atrás velhos hábitos que não são nada legais. E o último ponto que eu trago, entre tantas coisas que a gente poderia falar, é a morte real e simbólica de reis e rainhas. É muito curioso, porque Preta Gil se foi, né, nos últimos 2 dias de Câncer, né? Faltavam 2 dias para o ciclo de Leão, mas ela era leonina. E a sua grande despedida vai acontecer nesse final de semana, né? Justamente com toda essa comoção nacional por essa figura que foi incrível, né? Trazendo tanta alegria e defesas tão importantes. Ela é essa figura Leão-Aquário, que se utilizou do seu vigor, da sua personalidade, da sua identidade leonina para beneficiar tanta gente, defendendo tantas pautas de igualdade, de diversidade. Então eu vejo Preta muito como um grande símbolo do céu que a gente está vivendo na atualidade, e não necessariamente exatamente pela data em que ela se foi, mas como ela será lembrada e festejada justamente nesse final de semana, que tem tudo a ver com o céu do momento, né? Outra figura que se vai muito próximo da lua nova no signo de Leão é Ozzy Osbourne, o papa do heavy metal, que foi uma figura que iniciou um novo gênero, gente. É sensacional isso em se tratando das artes, você ser o pioneiro, né, num novo estilo. É isso que faz de um artista um grande artista. Agora, é também possível que outras figuras importantes venham a se despedir de nós nesse momento, pessoas de grande envergadura. Foi na temporada leonina do ano passado, não sei se vocês se lembram, que nós nos despedimos de outro grande rei, Silvio Santos. Vocês se lembram disso? Que eu falei sobre a queda do rei no ano passado e de repente tivemos a morte do grande rei da televisão brasileira. Um assunto muito interessante, a gente está o tempo todo falando de céu e terra, de macrocosmo e de microcosmo, assim na terra como no céu. Bom, pessoal, antes da gente ligar os pontos e, enfim, tratar disso tudo... Bom, pessoal, antes da gente chegar ao fim desse vídeo, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e hyparem esse vídeo, porque assim a gente consegue compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas, né? A partir do momento que você clica aí no botãozinho do hype, você fala para o YouTube que esse vídeo é muito interessante e ele vai distribuir para muito mais pessoas. E é por isso que o canal está crescendo, graças à ajuda de vocês. E eu agradeço, afinal de contas, o conteúdo é totalmente gratuito, então contar com a ajuda de vocês é uma parceria muito bacana. Tá bom? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Enfim, de que maneira a gente pode entender isso tudo e o que a gente pode plantar nessa lua nova, que é uma lua nova difícil. Eu acho que planetas de segundo semestre e essa tensão em retrogradação e nessa tensão com Plutão, a gente está falando da possibilidade de um movimento talvez muito introvertido, muito introspectivo, talvez de observação, de silêncio e de autoconhecimento. Às vezes a gente não precisa plantar alguma coisa para fora, a gente pode plantar alguma coisa para dentro. E quando os planetas voltam para trás, eles pedem uma revisão. Revisão dos nossos desejos, de quem nós somos, do que nós queremos. Sabe? Eu acho que vai muito nessa direção. Importante é imaginar que, plantando uma semente agora, ela pode sofrer atraso, interrupção, ela pode estar em mudança enquanto, né, a gente vai caminhando enquanto o negócio vai mudando. Então é importante também ter isso em mente, ok? De toda maneira, que a gente possa usar os aspectos mais bonitos e luminosos dos dois arquétipos, porque isso é opção. Eu sempre costumo dizer que a gente tem destino e livre-arbítrio. A gente tem o destino à nossa frente, mas a gente pode usar o amor e a honra de Leão e a capacidade de um pensar coletivo, social, diverso, sabe? Sem preconceito e querendo beneficiar o maior número de pessoas. Tudo isso é possível ainda dentro dessa lua nova se a gente tiver essa mente generosa acima de tudo. Tanto Leão quanto Aquário podem ser muito generosos se souberem se colocar nesse momento. E diante dessas circunstâncias e com Plutão em jogo, mesmo que a gente não queira dar início a um novo projeto, há forças que são tão ligadas ao inconsciente coletivo, inconsciente das massas, que tem a ver com Plutão, ou mesmo o nosso inconsciente arcaico, familiar,
nosso primitivo, que está em instâncias tão profundas que é possível que novos projetos, coisas aconteçam, novos ciclos comecem, mesmo a nossa revelia, mesmo que a gente não queira. Portanto, é muito interessante prestar atenção e ver o que se inicia a partir de agora. Muito obrigada pela companhia de vocês. Aproveitem para perceber a si mesmos e ao mundo durante essa semana de lua nova, de 24 a 31 de julho, e sigamos. Um beijo carinhoso, muito obrigada. Como eu sempre digo, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte e que o amor, acima de tudo, nos transforme.